E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu sou Fábio Facchini e vou te contar sobre o projeto CatGirl, que fez bastante sucesso, já valorizou bastante e agora eu quero fazer uma análise mais técnica, fundamentada, para a gente entender realmente se vale a pena estar nesse projeto ou não. Vem comigo para a tela do computador para a gente acompanhar tudo isso. Estamos aqui na nossa tabelinha de análise técnica fundamentalista de projetos que eu estou desenvolvendo aqui ao longo da jornada de análise de projetos e eu quero contar com a sua ajuda e a sua colaboração de se inscrever no canal. Então se inscreve agora no canal para a gente poder chegar a mais pessoas para levar esse conteúdo de qualidade e no final do vídeo, se você acreditar que foi um conteúdo bacana, se valeu a pena para o seu aprendizado e para o seu desenvolvimento, deixa o like, deixa o comentário com a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão. Eu vou responder a todos e vamos para a análise agora. Então a gente separou aqui em alguns quadrantes esse projeto para poder fazer a análise dele. Seguindo aqui primeiro no social, os seguidores do Twitter, nós temos então umas 50 mil pessoas seguindo esse projeto e tem apenas 184 postagens. Então a gente vê ali que eles estão bem aquém, né, de um projeto que realmente tem um engajamento. Então tá um pouquinho devagar ainda em relação a isso. No Instagram tem 4 mil pessoas seguindo, Facebook e BeeTalk não tem, TikTok tem 186 pessoas seguindo, YouTube 831 inscritos, e aí no Telegram para cima começa a ficar mais interessante. Então a gente tem 22 mil no Telegram, no Discord 13 mil, no Medium 51 mil, no Reddit 11 mil, e a gente tem aqui também pessoas avaliando esse projeto lá que marcaram a estrelinha para seguir as informações desse projeto, tanto no CoinMarkup quanto no CoinGecko. Então tem 72 mil pessoas no CoinMarkup e 20 mil no CoinGecko que ficaram para avaliar esse projeto. Então a gente percebe aqui que não tem muita força social, assim, a comunidade, principalmente nas redes sociais mais tradicionais, não é tão grande, até o próprio projeto não é tão pesado assim nas redes sociais, ele não posta muito, né? Talvez por isso ele também não tenha crescido tanto, mas a gente vê aqui que tem uma concentração no Medium, Discord, são outros tipos de redes sociais, mas para o caso de criptografia, principalmente uma mais focada em temas asiáticos, a gente pode entender aqui o porquê também tem mais pessoas aqui participando dessas outras redes sociais. Na questão de volume social analisado pelo Lunar Crush, a gente não encontrou estimativas, talvez pela quantidade baixa de postagens gere pouco engajamento e aí não chegou nem a conseguir a avaliação para a gente entender aqui como está o posicionamento desse projeto. Lá no ranking do CoinMarkup, a gente encontrou esse projeto na posição 2.987 e ele não está ranqueado no CoinGecko, certo? Agora a gente vai entrar em análises um pouco mais aprofundadas em relação a números do projeto, efetivamente. Então a gente percebe aqui que ele está disposto no protocolo BSC, a Binance Smart Chain, é a mainnet dele. Nós temos também um supply de 100 quatrilhões com 9 casas decimais depois da vírgula, né? Então são 100 quatrilhões mais 9 casas depois da vírgula. Já foi queimado cerca de 62 quatrilhões de tokens, ou mais ou menos 63% do estoque, certo? Então isso aqui está confirmado na blockchain. Então o circulante que sobrou, 34 quatrilhões de tokens. O atual market cap, que é o valor de mercado desse projeto, está em torno, na data de hoje, aqui que vocês estão vendo, 7/1, 79 milhões de dólares com 227 mil holders, certo? A liquidez que esse projeto apresenta, né, o quanto dinheiro ele tem lá bloqueado para sua liquidez, para poder gerar negociações com baixa margem de derrapagem, atualmente é de 3,3 milhões de dólares e a liquidez está travada até maio de 2022. Na verdade, ela está faseada aqui, eu vou até abrir o link para vocês darem uma olhada. Então
Então ela está faseada na questão da destrava, não vai acontecer tudo em maio, tem uma parte em maio, uma parte em agosto. Então, como vocês podem ver aqui, a liquidez ela vai ser destravada em alguns tranches, alguns ranges aqui, mas é basicamente em maio e depois no mês 8 também, que tem mais liberação da liquidez. Então, só para a gente entender aqui, né, certinho o que está acontecendo, para não ter nenhum problema. Seguindo, então, a liquidez, como vocês podem ver que ela está travada lá na PancakeSwap na V2, certo? As 50 maiores carteiras, retirando, né, obviamente, os contratos de liquidez e a carteira de queima, elas somam 21% do supply total, ou algo entre 16 milhões de dólares. Isso é bastante importante da gente avaliar. Não estou julgando aqui o critério dessas carteiras, né? Mas você precisa avaliar, porque as 50 maiores carteiras elas possuem 21% do supply total, com 16 milhões de dólares. Obviamente, se acontecer uma venda aqui nessas carteiras, uma venda mais pesada, vai derrubar bastante o preço do projeto. E a gente tem aqui também uma informação que dentro da carteira de liquidez, a gente tem uma carteira do desenvolvedor, que tem 12% dessa liquidez aqui. Desses 3,3 milhões, ele possui 12% desse valor, que é do desenvolvedor. Eu deixei até um link aqui para vocês conseguirem confirmar essa informação, né? De onde eu tiro essas informações. Eu não vou ficar mostrando aqui as telas que eu faço todas as pesquisas, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Até uma hora mais ou menos. Mas eu trouxe aqui a tela para vocês confirmarem. Então tem aqui o balanço total, né, da carteira que eu citei aqui do desenvolvedor. Dentro da liquidez do projeto tem isso daqui, tá ok? Depois a gente vai até dar uma olhada no contrato de auditoria para vocês entenderem melhor essa questão, mas também é um ponto aqui de atenção, né? Porque se o desenvolvedor retirar essa liquidez aqui, né, é bastante, 12% de todo o valor, então pode ter algum problema também. Também não estou analisando aqui se ele vai fazer isso ou não, tá? Aí, isso daí vocês precisam entender junto com a análise de vocês. Esse projeto, ele já tem 800 mil transferências, né, dentro do contrato inteligente dele. Então já aconteceram aí mais de 800 mil transferências. O preço atual dele está nessa casa aqui de 0,00000002, ok? Teve uma valorização desde o início do projeto de mais de 20.000%, 20.190 na data de hoje. A variação do preço de hoje para o preço de 30 dias atrás, ela caiu basicamente 50%. E se você analisar o preço de 3 meses atrás, ela subiu 1.278%. Então valorizou muito, né? Bastante mesmo. Mas é um projeto que ainda tem um market cap bem baixo, ou seja, se tiver público para isso, com certeza vai valorizar muito mais, se tiver pessoas interessadas nesse projeto. A tendência aqui de curto prazo no gráfico que eu consegui avaliar é de consolidação de preço. Então ela está numa fase ali de consolidação, esperando novas oportunidades, aí, novidades que vão acontecer no projeto. O volume nas últimas 24 horas de 457 mil dólares de transação. Bastante coisa também para um projeto menor, né, que a gente pode ver um market cap menor. E aí a gente entra na parte aqui de segurança. Então esse projeto ele tem auditoria feita pela Solidify e eu deixei o link aqui para a gente dar uma olhada. E eu também fiz uma checagem do contrato inteligente, tanto no BS Check quanto no Token Sniffer, para a gente entender. E lá apareceu, né, a informação de perigo no BS Check e no Token Sniffer apareceu uma nota de 5/100. Então, de 100 pontos possíveis, esse contrato recebeu 5 pontos somente. Então, também é um sinal de atenção aqui. E aí vamos dar uma olhadinha aqui no contrato de auditoria para a gente tentar entender o que acontece. Então a gente tem aqui o link do contrato, tudo certinho, onde ele traz aqui um resumo do que foi feito e os pontos de atenção. Então a característica do contrato é um token de 100 quadrilhões,
nenhuma função hortelã ou gravação existe, embora o suprimento circulante possa ser reduzido enviando tokens para o endereço de gravação. Ok, então é um token que pode ser deflacionário. 60% do fornecimento do token é mantido no endereço de gravação, ou seja, aquela queima que a gente viu aqui no começo, né, de 63%, 60% dela foi feita já durante o processo de execução do contrato inicial. Então já a gente pode entender aqui que só menos de 3%, na verdade, foi queima efetiva que aconteceu depois do início do projeto. 3,1% do fornecimento está na liquidez, ok. 91% da liquidez está bloqueada por 1 ano e 8% é desbloqueada e mantida pela equipe. Então a gente vê aqui que 8% é mantido pela equipe, mas a gente tem aqui a informação que tem 12%, né? 12% aqui na carteira dos desenvolvedores, carteira da equipe, tá? Aí a gente pode depois entender o porquê que aumentou de 12 para 8. O próximo maior detentor é 1%. Aí a gente já também tem uma outra mudança, porque aqui ele fala que o próximo detentor tem 1%, mas quando a gente olha aqui as carteiras top, a gente percebe que as carteiras elas já têm mais de 1%. Então um tem 1,7, outro 1,5, outro 1,1. São 1,1 na verdade é um contrato, né? Então 1,09, 1,04, 1,03, 1,03. Claro, essas pessoas aqui puderam comprar, né? Nada impede que eles aumentem a posição. Só estou avaliando junto com vocês aqui a mensagem que tinha no contrato de auditoria e que agora já alterou, para vocês avaliarem se continua fazendo sentido. Então, o maior detentor aqui, 1%, a gente sabe que já mudou. Várias taxas são alteradas em cada transferência. Existem taxas alocadas para liquidez, redistribuição sem atrito e pool de loteria. Assim que a loteria atingir um valor limite definido pela equipe, um usuário com um número mínimo de tokens, também definido pela equipe, será o pseudo aleatoriamente escolhido como vencedor. Então aqui a equipe escolhe, pelo que eu entendi, uma quantidade mínima de tokens. Então ela pode colocar lá 1%, vamos supor, e aí as carteiras acima de 1% vão ser sempre as vencedoras, né? Entre elas vão ter um vencedor. Então tem algo aqui que você precisa avaliar se faz sentido. O vencedor da loteria receberá todos os tokens mantidos no pool da loteria. O proprietário pode excluir qualquer endereço do mecanismo de taxas e atualizar o valor máximo que pode ser enviado em uma única transação para qualquer valor. Então também aqui a gente tem uma possibilidade, né, dos times de desenvolvimento mudar as regras aí para endereços que eles queiram. O proprietário pode definir taxas para qualquer valor a qualquer momento. Aconselhamos renunciar à propriedade. Nesse caso aqui não foi renunciado, então a qualquer momento o proprietário pode definir uma nova taxa e uma quantidade de valor máxima que pode ser transacionada. Beleza? E seguindo aqui, nenhum problema de segurança foi identificado em relação à invasão externa e a garantia de confiança na equipe, pois eles têm controle notável do ecossistema. Foi feito dia 14 de junho de 2021. Por isso que tem aqui já coisas que foram alteradas e tal, mas tem algumas informações importantes, né? A possibilidade da equipe mudar as taxas, mudar valores, essa questão de eles escolherem a quantidade mínima para a loteria, a questão da carteira de liquidez do time, que já aumentou, de onde está vindo, né, essas transações. E aí a gente pode até ver, aqui eu separei o link da carteira de liquidez, vamos dar uma olhada. Então aqui a gente vê que a carteira do desenvolvedor, ela está sendo munida pela carteira de queima, né, uma carteira aqui que está como no Address, né, que seria uma carteira de gravação para queima, e basicamente só tem entradas, não tem nenhuma saída. Opa, tem uma saída aqui que foi mandada 53 dias atrás para aumentar a liquidez, foi travado na liquidez. Então, assim, a princípio, apesar de ter um valor maior do que está no contrato de auditoria, parece que está ok, porque só tem entradas e, eventualmente, eles fazem uma transferência para aumentar a liquidez. Então, deve ser aqui um reflexo que está entrando na carteira, que eles colocaram para ajudar a
deixar essa carteira sempre com um saldo, né, caso eles precisem utilizar alguma coisa assim, e o excesso parece que eles vão transferindo, então aparentemente não tem nenhum problema também em relação a isso. Mas é sempre importante a gente tentar avaliar todos os aspectos possíveis para evitar entrar em algo que não está totalmente seguro. E aí, falando um pouquinho aqui de produtos, interoperabilidade. Não tem, então ele é só rede BSC por enquanto. Também não tem uma ponte, né, já que ele não tem outras redes para funcionar. Listagem, index e SEX. Esse projeto está em 8 plataformas para você poder fazer a negociação dele. Ele possui NTF, stake em farm, eles vão fazer em breve. Marketplace também em breve. Um game também eles pretendem colocar isso em breve. Tem uma swap funcionando na plataforma deles que é Buy PancakeSwap. Então basicamente é um Ctrl+C, Ctrl+V lá, não tem nenhuma inovação. Meios de pagamento, não encontrei nada relacionado a isso, então esse token aparentemente é um utilitário particular aí da plataforma, você não pode usar ele para comprar alguma coisa por enquanto. O FII da transação, a taxa que você paga em cada compra, venda ou transferência é de 6%, tá? E aí ela é dividida em algumas partes. E o slippage recomendado para você comprar em plataformas descentralizadas é no mínimo de 8%, então a principal característica, o principal diferencial desse projeto, para você que não conhece ele, é o NTF utilitário. Eu vou resumir aqui, a intenção desse vídeo não é entrar exatamente no projeto, é mais entrar nos dados, né, fazer uma análise mais técnica, mas eu vou dar um overview aqui do projeto. Ele vai trazer uma caixa misteriosa lá que você compra. Dentro dessa caixa misteriosa vai ter uma quantidade de NTFs que é basicamente figuras de animes feito pelo design da equipe, que tem lá tem um desenhista que faz o design dos animes com esse perfil de garota gato, tal, um perfil de anime, e você vai ter as raridades desses NTFs e eles vão poder ser utilizados para você fazer stake, fazer farm, ganhar dinheiro apostando eles também vão ser utilizados no jogo, eles também podem ser comercializados, eles também vão poder ser atualizados, então você vai poder atualizar eles com novos itens para ir melhorando seu NTF. Então basicamente tudo nesse projeto roda em cima do NTF das Cat Girls. E aqui falando um pouco de parceiros, eu não localizei nenhum parceiro, nenhum nome relevante ligado a esse projeto, então tá zero aqui. A quantidade do time, eles colocam aqui pra gente que são 5 pessoas, 3 desenvolvedores, 1 design e 1 escritor. O time ele está disponível de forma privada, ou seja, a gente não sabe quem são essas pessoas, por isso a gente não consegue verificar se o que eles falam dessas pessoas é verdade. Eu até trouxe o link aqui pra gente, então a gente tem aqui o time, tem o Ember, o Shai, o Mocha, o Pete, tem aqui as categorias de background de cada um, a experiência, mas até então a gente não consegue confirmar quem são essas pessoas, não dá para saber se é verdade ou não também, a gente tem que acabar confiando no final do dia na palavra do projeto, tá? Mas é interessante você saber também que tem essa informação para você tirar as suas conclusões. E aí, agora que você já tem mais informação sobre esse projeto, já sabe os números, já entendeu um pouco melhor o que está acontecendo, você já tem mais condições de ler o site deles, ler o documento, o light paper, o white paper, tudo certinho, você vai ter mais entendimento, mais profundidade. Como eu disse para vocês, o gráfico está demonstrando uma lateralização, uma consolidação de preço. Talvez se você tiver interesse em entrar nesse projeto, não é uma recomendação minha, mas se você tiver interesse, você pode ir comprando aos poucos, aí esperando, quem sabe, uma alta futura. Como a gente já viu, ele valorizou mais de 20.000%, mas ainda é o market cap bem baixo, tem espaço, né? Não sei se tem potencial, mas tem espaço. Quero saber de você o que você acha desse projeto, deixa no comentário. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e eu te vejo no próximo. Fui!